Eu vou apresentar um trabalho sobre o xilema e o floema. O xilema e o floema. E é isso. Tá. Começar falando do xilema. Ele é basicamente composto em sua grande maioria por células mortas. Mas só que não é totalmente composto só por células mortas, já que ele possui também o parênquima lenhoso, né, o xilema, que é a única parte viva desse sistema. Então ele não é composto somente por células mortas. O xilema ele faz o transporte de seiva bruta, que vai ser o transporte de água e de nutrientes. Ele possui um fluxo ascendente que vai da raiz para o caule e para o resto da planta. Ele possui uma parede celular espessa e com muita lignina. A lignina é basicamente o que vai dar a rigidez para a planta. O xilema também contribui para a sustentação e é geralmente distribuído no centro em dicotiledôneas, que são as plantas que têm uma folha embrionária na semente, e são dispersas nas monocotiledôneas, que possuem uma folha embrionária na semente. Tá. Falando agora dos traqueídeos, eles basicamente são células do xilema, são células cilíndricas, alongadas, com numerosos poros. Vai ser numerosos poros tanto na parede lateral, que vai ser o que vai manter as células unidas com as células vizinhas e dar suporte para a planta, como também nas paredes apicais, que é a que fica no topo da célula e é importante para as células que estão crescendo, como as células que ficam no meristema. Ela é reforçada com lignina, que basicamente ele torna a lignina, né, torna a célula rígida e impermeável. Essa rigidez ela vai possibilitar que as plantas possam desenvolver um hábito de ereto, né, que elas fiquem retas com rigidez, e assim fazendo com que alguns traqueídeos possam se tornar árvores. E pelo fato dessas células estarem impermeáveis, elas acabam não realizando trocas que são essenciais para a sobrevivência dela. E no caso, acabam sendo células mortas. Os traqueídeos também realizam passagem de água e sais minerais e são menos especializados do que os elementos de vaso. Os elementos de vaso, eles são um tecido condutor de água das plantas. Eles estão presentes nas angiospermas, estão presentes nas flores, né? Eles são os blocos constituintes dos vasos condutores. Isso quer dizer que consiste na... consiste na maior parte do sistema do transporte de água nas plantas em que vão ocorrer isso. É um sistema eficiente de transporte de água e de sais minerais, desde a raiz até as folhas e outras partes da planta. No xilema secundário, os elementos de vaso eles se originam de uma célula fusiforme inicial no câmbio vascular, sendo o câmbio vascular um tecido meristemático das plantas vasculares, das dicotiledôneas, que vão dar origem ao xilema e o floema secundário. E quando atingem a maturidade, o cloroplasto morre e desaparece. No caso, a parte interna da célula, que tem o citoplasma e o núcleo, vão morrer e desaparecer.
A parede celular ela vai permanecer lenificada, que no caso é a membrana celular que ela envolve a membrana celular, a parede celular ela vai envolver a membrana celular e fornecer à célula suporte de estrutural e de proteção. Ela pode ser vista como uma célula morta, mas só que além disso ela mantém uma função, e também elas são rodeadas por células vivas. Os tipos de placas de perfuração. A parede celular das placas de perfuração são fortemente lenificadas, e a placa de perfuração é basicamente quando em ambas as pontas da célula existe uma abertura para fazer uma conexão entre elementos individuais. Aí essas aberturas vão ser chamadas de placas de perfuração. Aí tem vários tipos. A perfuração simples, que basicamente é a mais comum e que consiste basicamente em simples aberturas. Já a perfuração escalariforme, ela também é uma das mais simples e vai consistir em várias aberturas mais alongadas e sobrepostas, formando um desenho de escadas, né? A placa de perfuração foraminada, ela possui várias aberturas redondas, e tem também a placa de perfuração reticulada, que ela tem um padrão de rede e com várias aberturas também. Tá, agora vou falar das fibras lenhosas. As fibras lenhosas, elas fornecem um suporte estrutural e de rigidez. Elas são formadas por células alongadas, e a parede celular espessa, composta por celulose, que vai ser o que vai fornecer uma flexibilidade e uma resistência à tração. Também é composta por hemicelulose, que vai ajudar a colar as fibras para fornecer um suporte adicional para a planta. E também ela é composta por lignina, que vai ser o componente que vai dar rigidez para a planta e também vai impermeabilizar a parede celular, e ela também vai dar uma resistência à compressão. E ela também vai tornar o tecido lenhoso mais resistente contra decomposição. Tem também as fibras libriformes, que elas são extremamente longas, com uma parede celular muito espessa e tem um lumen quase que não tem lumen, é quase inexistente. Assim, elas são encontradas em plantas que precisam de um suporte mecânico. Já as fibras traqueais, elas possuem uma parede celular mais fina e um lumen mais alargado. Elas estão associadas ao transporte de água, mas elas também têm um suporte de proteção. Falar do parênquima lenhoso. O parênquima lenhoso é composto por células vivas. Ele realiza o armazenamento de substâncias, que basicamente as células elas vão armazenar amido, açúcar, lipídio e outros compostos, né, que vão poder ser utilizados para a planta em momentos de escassez de nutriente, processo de crescimento da planta ou em processo de regeneração, que eu vou falar aqui do processo de regeneração rapidinho.
ela realiza uma condução lateral de água e de nutrientes. Apesar da função principal dela não ser essa transporte de água e nutrientes, é uma função principal do xilema. Mas só que elas também podem realizar isso, no caso facilitando mais o transporte desses compostos para várias regiões assim do caule da planta. Ela vai acontecer principalmente por meio das pontuações, que são, não vai dar para ver direito, mas tipo assim, aqui tem tá mostrando, né, as pontuações, traqueide aqui, tem aqui também, enfim, tudo pontuações, são basicamente aberturas que tem nessas fibras. Ela realiza troca de gases, né? Ela dentro de tecidos lenhosos. Ela vai realizar trocas de gases, principalmente em plantas que vivem em ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio, como nos mangues. Ela é responsável pela cicatrização e regeneração, que vão ser células do parênquima lenhoso, que elas vão atuar na regeneração do tecido vegetal quando acontece algum tipo de lesão ou ferida. Esse processo ele é essencial para a cicatrização de ferida em árvore e em outras plantas lenhosas também. E tem também as pontuações, que basicamente estão conectadas com as células vizinhas, incluindo outras células do parênquima. E os elementos condutores do xilema, né, estão conectados, né, com as células vizinhas, incluindo outras células do xilema. E essas... Tá. Elas... basicamente elas estão conectadas... Ó, as pontuações, começando de novo aqui. Elas são células do parênquima lenhoso que estão conectadas com células vizinhas, incluindo células do elemento condutor do xilema. E vai ser por meio das pontuações que vai ocorrer essas conexões. E essas aberturas, elas são especializadas e vão permitir a comunicação entre células para o fluxo de água e de nutrientes. Tá. O transporte do xilema, ele pode ser pela via apoplástica, pela via simplástica ou a transcelular. No caso, a apoplástica vai ser a água quando ela se desloca através do apoplásto, que vai representar as ligações de todas as paredes celulares e espaços intercelulares. Ela pode ser também por via simplástica, que a água vai se deslocar pelo simplasto, que vai representar a ligação de todas as células do corpo através dos plasmodesmos, que eles atravessam a parede celular das células contíguas, permitindo que exista uma continuidade citoplásmica entre as células adjacentes, eu acho. Enfim. E a transcelular vai ser a água que passa de célula para célula. Tá. O floema é basicamente um tecido vivo que ele realiza o transporte de seiva elaborada, que no caso é o transporte de sacarose que vai ser produzido pela fotossíntese. Ele possui um fluxo bidirecional, então ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Tem uma parede celular fina e celulósica,
que vai essa parede fina e celulósica vai ser formada pela célula vegetal. Ele é mais externo, né? Ele é próximo à casca. Ele realiza uma translocação, que vai ser o transporte do caule até a raiz. Ele realiza o transporte de substâncias orgânicas e inorgânicas, como água, lipídio e carboidrato. E eles também podem ser transportados para o interior do caule, raiz, das flores e dos frutos. Faltou explicar essa imagem, sabia que estava faltando alguma coisa. Basicamente aqui tem as placas criboses, né? Aqui, ó, placa cribosa contínua, que é bem essa partezinha amarela que está aqui em cima, não sei se vai dar para ver, mas elas são regiões de conexão entre as células do tubo crivado. Ela possui diversos poros, aqui os poros, essas bolinhas roxas, no qual vai passar a seiva. E essas placas vão ser chamadas de placas contínuas, o que quer dizer que elas têm muitos poros e são distribuídas de maneira regular, formando uma conexão mais eficiente. Também vai ter as placas cribosas descontínuas, que é essa outra parte amarela, mas só que formada por mais placas, que basicamente são placas com poros que não estão bem distribuídos quanto as contínuas, mas só que eles estão dispostos de maneira mais irregular, o que pode acabar influenciando no fluxo entre as células, porque se você vê na imagem, se der para ver, né, basicamente ele está distribuído de forma mais irregular do que nas placas cribosas contínuas. Tem também as áreas cribosas, que são essas partes aqui, né, do floema, que são regiões mais pequenas na parede celular crivada, onde tem poros que vão permitir a passagem da seiva pelas células. Essas áreas elas vão facilitar o transporte de substância entre as células adjacentes por todo o floema. Tem as células anexas, que são essas verdes aqui, que elas são células que estão ao lado de células crivadas. Elas desempenham um papel fundamental para o suporte metabólico das células, ajudando a funcionar, já que as células crivadas perdem o núcleo em alguns organelos à medida que vão amadurecendo. Tem as células albuminíferas, que são essas mais amareladas, que elas vão fornecer um suporte às células crivadas, especificamente em plantas que possuem o xilema do tipo não angiosperma. Elas têm um papel semelhante ao das células companheiras, que eu esqueci de falar, mas só que as células anexas também podem ser chamadas de células companheiras, e auxilia no metabolismo e no transporte de substâncias. Tem também as células... qual mais falta? Aqui. Falta os elementos
de tubo cribosos, que são células especializadas do floema, que elas são empilhadas umas sobre as outras, formando longos tubos. Essas placas elas vão permitir a passagem de seiva de uma célula para outra. Tá. A ocorrência do floema. Ele é presente praticamente em toda a fase da vida da planta. E ele vai também ocorrer em todas as partes da planta, no caule, raiz, folha, partes florais e outras partes. Ela vai ocorrer, o floema, né, vai ocorrer durante o crescimento primário. O floema e o xilema eles se alteram. No caso, o crescimento primário é o crescimento de altura, e isso acontece devido à desorganização dos órgãos da planta. Durante o crescimento secundário, o floema fica mais externamente e o xilema mais internamente. Que no caso, o crescimento secundário é o crescimento da espessura da planta. Tem também um negócio chamado floema intraxilemático, que em alguns casos, né, de plantas, né, não é plantas, tipo famílias, né, como se fossem famílias de cotiledôneas, quando elas apresentam um floema adicional interno no xilema, devido ao crescimento em excesso do órgão na espessura. Calma. Tá. O floema intraxilemático acontece em alguns casos de cotiledôneas. Elas apresentam um floema adicional interno ao xilema e devido ao crescimento em excesso em alguns órgãos em espessura. Órgãos como folhas, a posição do floema... em órgãos como folhas, a posição do floema vai ser dorsal. Falar agora dos elementos de tubo crivado. Elas são células vivas e quase sem organelos. São colocadas topo a topo, formando os tubos crivosos. Suas paredes celulares transversais denominam-se placas crivosas, que vão fazer a conexão entre as células e, através das aberturas do crivo, estabelece uma ligação entre o citoplasma e as células adjacentes. Cada crivo ele vai ser revestido de catalose, que é o polímero de glicose, que no inverno ele pode obstruir completamente o vaso e acabar se dissolvendo depois na primavera. E ele, quando ocorre um tipo de infecção, ou o vaso acaba tendo um tipo de parasita, ele também pode ser obstruído com catalose. As células crivadas. Tá. As células crivadas elas são encontradas no floema de plantas vasculares, fazem o transporte de substância orgânica, são células alongadas com extremidades afiladas e paredes celulares finas, lignificadas ou parcialmente lignificadas. E também possuem poros que vão permitir a comunicação e o transporte de substância entre as células adjacentes. Também são compostos por áreas crivadas que vão permitir a passagem de substância, formando uma rede contínua para o transporte de seiva por todo o floema. As áreas crivadas elas perdem a maior parte do seu conteúdo celular durante a maturação. E é isso.
As células de companhia. As células de companhia, elas são células parenquimáticas especializadas. Contém todos os componentes que existem nas células vivas, inclusive no núcleo. São ligadas ao elemento do tubo crivado e e tem a possível função também das células companheiras, que é basicamente essa possível função de liberar substância para o elemento do tubo crivado, e quando o núcleo dele estiver ausente, calma, esqueci. Tá. A possível função das células de companheiras é de liberar substância para o elemento do tubo crivado. Quando o núcleo dele estiver ausente, ele inclui molécula de informação, pode incluir molécula de informação, proteína e ATP. Quando um elemento crivado ele morre, também vai morrer as suas células companheiras, o que é uma demonstração da interdependência. As células do parênquima liberino. Ela auxilia no armazenamento e no transporte de substâncias essenciais produzidas durante a fotossíntese. Elas também possuem uma parede celular primária fina, geralmente alongadas ou arredondadas, fazem o armazenamento de substâncias, que elas armazenam produtos da fotossíntese, como amido, açúcar e proteína. Voltou. Amido, açúcar ou proteína, que pode ser distribuído para várias partes da planta. Esse armazenamento ele vai ser importante para períodos em que a condição ambiental, como a luz e a disponibilidade de água, vão ser limitadas à fotossíntese ativa. Funciona como uma espécie de reserva, que elas liberam ou vão absorver açúcar de acordo com as suas necessidades metabólicas, ajustando o fluxo dos nutrientes. Essas células elas podem armazenar substâncias que não são usadas imediatamente, e em algumas espécies as células do parênquima liberino acumulam compostos de defesa. Ela faz o transporte lateral, que vai auxiliar no carregamento e descarregamento dos elementos crivados, transferindo açúcar e outros compostos para o tubo crivado, onde vão ser transportados a distâncias maiores dentro da planta. Tá. As fibras liberinas e esclereídes. Elas tem as fibras liberinas, que possuem célula alongada e são muito resistentes. Ela contribui para uma sustentação mecânica para o caule e para a folha,
que elas vão agir como uma espécie de armação interna, garantindo com que a planta ela vai poder crescer verticalmente e resistir à força extrema, como vento, chuva, enfim, essas coisas assim, essas questões físicas. Ela também vai contribuir para a proteção dos tecidos condutores. E é isso. Aí agora as fibras esclereídeas. Elas não são alongadas, elas são muito espessas e possuem lamelas secundárias, que vai dar uma rigidez a mais para a planta. Tem também o braquiesclereídeos, que são células não tô achando, isodiamétricas. São células isodiamétricas, o que quer dizer, né, que elas têm um formato semelhante ao de um poliedro. Poliedro acho que tem 12 lados, eu acho. Elas vão ser encontradas em tecidos como polpa de frutos duros, como pera, e também onde proporcionam uma textura arenosa. Agora os macroesclereídeos, que são células alongadas que podem ser encontradas em vários lugares, né? Um deles é nas camadas externas de algumas sementes, onde elas vão formar uma camada protetora densa e resistente. E por último, tem os astrosclereídeos, que são células com extensões ramificadas, que elas vão poder ser encontradas no mesofilo, em algumas plantas, dando uma rigidez para esse tecido. Tá. Eu acho que não vai dar para ver a imagem. Enfim, eu não sei se vai mudar muita coisa, mas dá pra ver que tem a árvore aqui, e aqui tá explicando algumas coisas, né, as coisas mais internas assim, mas basicamente aqui eu vou explicar a condução de seiva bruta, que a imagem não é tão importante assim, mas é importante que eu vou falar. Basicamente a raiz vai absorver sódio, fazendo com que dentro da raiz se torne um meio hipertônico, onde vai ter mais sal do lado de dentro do que do lado de fora. Assim ele vai forçar uma osmose para dentro do xilema, bombeando sal do solo para o xilema de forma forçada por meio da osmose. E esse meio, né, de bombear esses sais vai ter um baixo custo de ATP e ela vai ser só efetiva em plantas baixas, arbusto pequeno assim, porque ela não vai muito alto. Aí tem também o segundo processo, que é a capilaridade, que a água ela tem característica polar, né? Fazendo com que ela consiga grudar em várias superfícies. Se você jogar um balde de água na parede, vai ter algumas bolinhas de água que vão grudar na parede. Então ela tem essa característica polar. Eu acho que parou de gravar. Tá, Rodrigo, desculpa aí que me ligaram, aí eu pensei que tinha parado de gravar, mas só que não tinha parado.
Aí eu acabei parando de gravar. Mas enfim, vou começar de novo aqui falando da condução de seiva bruta. Basicamente, a raiz ela vai absorver o sódio, assim fazendo com que dentro da raiz acabe tendo mais sal do que do lado de fora, o que vai fazer com que dentro se torne um meio hipertônico. Então, como tem mais sal do lado de dentro do que no lado de fora, vai acabar forçando uma osmose para dentro do xilema. Assim vai ser bombeado os sais para dentro do xilema de forma forçada, por meio dessa osmose. E durante esse processo vai ter um baixo gasto de ATP e ela vai ser mais significativa em plantas pequenas, como arbustos, porque ela não consegue levar muito não consegue levar muito esses nutrientes para cima. Então, para continuar esse processo, né, de conduzir a seiva bruta, vai ter a parte da capilaridade, onde a água ela tem uma característica polar, fazendo com que ela possa grudar em superfícies. Por exemplo, se você jogar um balde de água na parede, se você perceber, se você jogar um balde de água na parede, vai grudar algumas bolinhas de água. Então, por causa disso, né, ela tem uma característica polar. E, além disso, a água tem uma adesão pela parede do xilema. Então, tipo, quanto menor for a parede do xilema, mais a água vai subir. Por causa dela, tipo, das gotas irem se uma puxando a outra, por causa da adesão. E tem, né, enfim. Aí tem uma teoria, né, que a teoria mais aceita hoje, que é a teoria da sucção. Calma aí, deixa eu ver aqui o nome. Teoria da sucção, coesão, tensão, que é a teoria mais aceita hoje, que ela vai explicar a questão da seiva bruta, que segundo ela, a perda de água pela transpiração dos estômatos vai gerar uma força de sucção nas moléculas do xilema. Então, como essas moléculas possuem uma coesão, uma vai ser puxada a outra. E a coluna de água dentro de cada vaso vai se comportar como uma corda em estado de tensão quando ela está subindo, porque é como se ela fosse sugando mesmo. Tipo, a seiva bruta ela não vai subindo pelo caule da planta, da árvore, por exemplo, ela vai sendo sugada para cima. Aqui tem o transporte de seiva elaborada, que ela ocorre no floema, e a hipótese ela vai ocorrer no floema, e a hipótese mais aceita é a de Mann, que ela é composta pela região fonte, que é tipo a fonte de glicose e de carboidrato. E dentro do dreno ela não faz fotossíntese e precisa consumir os produtos que são gerados na fotossíntese. Tem como exemplo uma folha que produz glicose, e ela vai consumir essa glicose, e uma região como as raízes que não produzem glicose vão consumir ela também. Vai ter eu não vou usar a imagem não, a imagem tá aí se quiser olhar,
mas não vou usar ela não. Tá, tem a região fonte da condição de seiva elaborada, que ela vai produzir glicose, que vai ser bombeada de forma ativa para os vasos do floema. Com a produção da glicose, ela vai acabar aumentando a pressão da osmose, então a água do xilema ela vai começar a se deslocar para o floema em grande quantidade. Que tá até, enfim, vou usar a imagem no fim. Tá até aqui na imagem, né, onde o movimento da água do xilema, ela passa também pro floema. Por causa da pressão osmótica. Então, enfim, vai acontecer essa deslocação de água. E com o acúmulo de água, a pressão vai fazer com que a água e os carboidratos sejam empurrados para baixo. Aqui no floema vai ser empurrado para baixo. Logo a glicose ela vai se deslocando para um processo de difusão. Aí ela vai chegar tipo na raiz e vai ser consumida. E uma coisa também é que quando chega no local de consumo, assim, o açúcar ele vai ser removido e a pressão de turgescência baixa. Enfim, a água vai voltar para o xilema. Dessa água que foi utilizada via osmose para poder fazer a condução do floema, ela vai voltar para o xilema de novo. Agora eu vou falar do periciclo. O periciclo ele é um tecido que envolve o cilindro vascular da raiz das plantas vasculares. O cilindro vascular ele basicamente vai ser o xilema e o floema. Ele é localizado abaixo da endoderme. Aqui nessa imagem dá pra ver que tem a epiderme, exoderme, endoderme, aqui ó, o parênquima cortical, a endoderme e o periciclo. O periciclo eu acho difícil de ver, mas tipo, tem uma linha verde e depois dessa linha verde tem uma linha azulada que é a endoderme. Então o periciclo vai estar abaixo da endoderme. O periciclo também vai ser formado por células com características parenquimatosas. Ela possui uma camada na maioria das angiospermas. Voltou. Na maioria das angiospermas que vão possuir diversas camadas nas gimnospermas e em algumas angiospermas como as monocotiledôneas. O periciclo ele pode estar ausente em plantas aquáticas e plantas parasitas. O periciclo tem paredes finas, alongadas, retangulares em seção longitudinal. E por fim aqui no periciclo pode conter laticíferos e ductos secretores. Que os laticíferos ele é a estrutura que vai secretar o látex. Aqui tem uma outra imagem onde não tem as células que vão passar pela endoderme. O 2 eu não lembro. O 2 é as células do parênquima cortical. O 3 é endoderme. O 4 o periciclo. O 5 vai ser as células do floema. E o 6
os elementos do vaso do xilema. Tá, agora falando da endoderme. Ela é uma camada interna do córtex. Nessa imagem aqui dá pra ver o córtex, é toda essa área aqui. E a endoderme vai estar bem aqui, essa linha preta fazendo uma curva assim. Ela circunda o cilindro vascular em algumas plantas terrestres, mais frequente nas raízes do que nos caules. Ela marca a fronteira entre o córtex e a estela. Aqui, ó, marca uma fronteira entre o córtex, porque ela está entre o córtex e a estela. O estela aqui e o córtex aqui. A endoderme é feito de célula viva dispostas bem compactadas com as vizinhas. Que vai ser tipo, meio que vai consistir em uma camada de célula, e nessa camada, na sua camada externa de célula, está impregnada de substância hidrofóbica, que vai formar a faixa de Caspary, que também pode ser chamada de estria na raiz, e ela vai impedir o fluxo apoplástico. Ela regula o movimento de água, íons e hormônios para dentro e para fora do sistema vascular. E também ela vai poder armazenar amido e está envolvido na percepção da gravidade, proteger a planta de toxina, enfim, esse treco aí. A endoderme ela é separada da raiz junto com o córtex. Isso vai ocorrer quando acontece um crescimento secundário, com uma formação profunda da periderme. A endoderme ela é esticada, esmagada ou acomodada à expansão do cilindro vascular por divisões anticlinais, que vai acontecer quando a periderme ela se forma de forma superficial. Aí tem a estrutura da endoderme. 13 minutos. A estrutura da endoderme ela se desenvolve como uma camada mais interna do córtex. Pode consistir em uma única camada de célula ou em várias camadas. E ela normalmente apresentam suas paredes celulares primárias espessas, com uma impregnação de suberina, que é uma substância impermeável, que nas células endodérmicas jovens ela se deposita formando faixas como a faixa de Caspary. Tem também a comparação da endoderme com o tijolo, que é um exemplo. Tipo, se a gente comparar com a endoderme com um círculo de tijolos, os tijolos eles nesse círculo representariam as células endodérmicas, e o cimento que une os tijolos, né, que junta eles, seria essas faixas de Caspary. Basicamente é só um exemplozinho. A endoderme também, a estrutura dela é composta por células endodérmicas mais antigas. A suberina, né, ela pode ser depositada mais extensivamente em todas as partes todas as paredes celulares. E as células podem até lignificar. É isso. E tenho aqui, para terminar a estrutura da endoderme, tem as manchas de fluoroglucinol. Que a endoderme ela pode ser destacada com essas faixas, essas manchas, que são as manchas de fluoroglucinol, devido à natureza
fenólica e lipídica da banda de Caspary, da faixa de Caspary. Tá. As funções da endoderme. A endoderme, ela impede que a água e os solutos nela dissolvidos passem pela via apoplástica. A água ela só pode passar pela endoderme cruzando a membrana celular endodérmica 2 vezes, uma para entrar e outra para sair. Eu acho que já tá dando 50 minutos. O vídeo parou, aí eu não sei direito o tempo, se tá chegando perto ou não dos 50 minutos. Vou tentar adiantar aqui. A endoderme, ela divide o apoplásto da raiz em 2 compartilhamentos convenientes para a movimentação seletiva de minerais e água. E os íons presentes na solução do solo podem se difundir livremente por todo o córtex, mas elas não podem cruzar a faixa de Caspary. Para entrar no cilindro vascular, elas têm que atravessar a membrana plasmática de uma célula endodérmica, e dessa forma a planta controla os íons que passam e os que não passam. As células que passam, células que passam não, são células de passagem. São essas células endodérmicas, típicas de raízes antigas. Elas vão manter suas paredes celulares finas e vão manter fina. Vão manter fina e não suberizadas, permitindo o fluxo simplástico para dentro. A estria na raiz, que meu Deus, já deu 50 minutos, eu acho. Mas enfim, a estria da raiz, ela é composta por suberina e lignina. Tem a função também da estria de Caspary, que ela vai regular o movimento de substância entre o solo e o sistema vascular da planta, servindo como uma barreira de seletividade. Essa estrutura vai impedir o movimento passivo da água e dos íons pelo espaço entre as células. O desenvolvimento é durante o crescimento da raiz, principalmente em regiões mais maduras, onde o transporte de água e nutrientes é mais crítico para o desenvolvimento da planta. O espessamento na raiz. O espessamento da raiz, ela é o engrossamento dos caules e raízes e outras estruturas anatômica das plantas. Ela ocorre no crescimento secundário, onde ocorre na maioria das plantas com sementes, mas as monocotiledôneas geralmente não têm o crescimento secundário. Elas têm um crescimento secundário meristemático e um crescimento secundário anômalo, que eu não vou explicar porque já deu tempo aqui, provavelmente. Tem o xilema primário, que possui protoxilema, o metaxilema, formado a partir do procâmbio nos espaços iniciais do desenvolvimento, formado por regiões jovens da planta que ainda não estão completamente distendidas e diferenciadas. O metaxilema é formado quando o órgão já é completamente alongado, sendo menos afetado. O metaxilema ele pode apresentar fibras, elementos traqueais e parenquisemáticos. E aqui tem uma imagem mostrando o xilema, o anelar, o helicoidal, que são do protoxilema, escalariforme e o pontuado, que são do metaxilema.
E eu acho que esse daqui é o último, não sei, do xilema secundário. Ele tem origem no câmbio vascular, ele tem um sistema axial, que é vertical, originando as iniciais fusiformes. Tem um sistema radial, que ele é horizontal e originado pelas radiais. Tem também uma seção longitudinal, seção longitudinal e raios parenquimáticos. Tá, eu acho que esse daqui é o último, Júlio. O floema primário. O floema primário é formado pelo procâmbio, tem o protoxilema e o metaxilema também. Os elementos privados do metafloema são mais largos e numerosos do que os do protofilema. E no floema secundário, basicamente o importante aqui é que eles sofrem acomodações em seus tecidos para comportar um aumento em espessura, devido à sua posição externa do câmbio e a produção contínua de tecido do xilema secundário. O floema ele vai sofrer acomodações de seu tecido para comportar o elemento da espessura. Aí é isso, acabou. Acho que não passou muito do tempo. Espero que não tenha.